olha só. Ele ficou dentro. Eu até ia falar contigo, mas aí eu não consegui. Ele falou estudar, olha só. Na verdade, o que você falou o seguinte: eu estou trabalhando aqui com Jesus, que Jesus é federal, né? E, na verdade, eu falei o seguinte: só o samaritano, que não merecia, teve proteção. Né? Mas aí ele falou o seguinte: isso quer dizer o seguinte, para muitos, fala assim, agora tem um outro lado da moeda, tá? O não regenerado, não salvo, nunca vai ser salvo. Pode ser curado por Deus. Eu já não sei. Pode. Pela graça comum, pode. Sim. Pode. Mas não necessariamente isto vai trazer salvação para ele. Sim. Para ele. Não, sim. Então, eu acho que não tem como dizer se ele foi salvo ou não. Isso me levantou a questão do pai Ismael. Relativamente, eu acredito que foi. Porque o fato de ele voltar para agradecer demonstra um fruto de regeneração, de adoração a Deus. Só ele adorou. Quando a gente lê essas coisas, entendeu? Abre, né? Só ele adorou, só ele voltou. E mostra que de todo amor que Deus possa, né, expressar toda a oportunidade, até milagres. Olha o fogo aqui. E todos. É que você vê na frente, Abre a cabeça, boa. Você tem umas ideias? Não! É curioso que a gente vê. É quando você fala assim, que nem aquele detalhe de Paulo, de partiu Paulo, deu graça na Bíblia, e deu sensacional. Aí eu falei, Manel, sobre isso. Eu acho que foi salvo. Não, mas você viu? Coisa engraçada. Ontem eu estava assistindo uma pregação do John Walsh. Era todo aquilo que acontece intensa dessa pessoa funcionando. Não, sim. Muito bem, meu camarada. Não, sim, é verdade. Faz essa coisa que é interessante, vamos ver a próxima. Gostei. Vou ler hoje. Ô, Márcio, bom dia. Bom dia, Manuel. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, a paz? A paz. Tá ouvindo bem, né? Sim, o som tá bom. As aulas têm sido boas, têm gostado? Têm sido ótimas, bem produtivas. Ah, maravilha. A gente já vai começar, que hoje o pessoal tá mais atrasado por causa da chuva, né? Uhum. Eu vou começar em 5 minutinhos. Ah, tá, achei que já tivesse começado. Vou começar agora. Certo. Hoje o tema é bom demais. Expiação. Isso que Cristo botou, tem que falar sobre expiação. Acho que eu não consigo falar por coisa. Isso aqui é polêmico. Tem que voltar essa aula. O pessoal não tem medo para a chuva, né? Vai ser uma aula bem pouco explorada no Evangelho. Isso, e reformadores adoravam esse tempo. Calvino, ele sempre pôs isso. Hoje em dia, né? Calvino estudou muito isso. Coisa quando esperar lá na fila é bom, os caras olham. Eu sei tudo de para-brisa, mas não tem. Mas é bom não na chuva, você cansa menos. Você viu? Eu nem bebi meu Samelbeck. Pelo menos quando eu venho no sol, eu consigo esvaziar ele todinho. São 2 litros de água. Hoje eu não bebi. Então, vai ter que ser depois. Agora deixa, gente.
Ah, gostou dessa ideia? Pô, interessante, né? Isso mostra o seguinte, toda a Bíblia, crucificação de Cristo, não regenerado, não regenerado. Toda a Bíblia vai mostrar isso. Tem uma inimizade. Não, interessante, se o pessoal samaritano Dois ficou... grupos de pessoas. Não, interessante que ele falou o seguinte, repara uma coisa, que Jesus não tocou neles. Reparou? Vá ao sacerdote. Jesus não tocou neles. No caminho eles estão sendo curados. Só que um voltou. Por quê? Jesus entendia nesse momento. Sorrir, sacerdote, para poder ser ressuscitado. Sim, mas é interessante isso. Mas só um voltou. É interessante isso. Provavelmente foi muito regenerado. Não, é interessante. É que vale... Mas o raciocínio inverso que eu te falei, esses não regenerados também recebem o amor de Deus. O amor de Deus e não encontrei nada. Para sobre justos e injustos. Mas não necessariamente um milagre que ocorra na vida de um não regenerado vai gerar conversão. Isso nós chamamos de graça comum. Deus ainda coloca graça sobre todos os homens, mas nem tudo isso. Isso é evidente, né? É evidente. Você olha para o mundo, né? Bom, gente, vamos começar então. Pedindo a Deus para que nos abençoe, né? Senhor, abençoe essa aula, Senhor. Abençoe tudo que vai ser falado aqui, que a gente possa entender mais sobre Ti, entender mais sobre a Sua graça, o Seu amor sobre as nossas vidas. Pessoa que também está em casa, vendo essa aula, Senhor, enche de graças, derrama seu Espírito Santo. E a gente tem entendimento disso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Nós discutimos nas últimas 2 aulas a pessoa de Cristo. Ou seja, né, entendemos que ele é totalmente homem, que era necessário que ele fosse totalmente homem, e que ele é totalmente Deus ao mesmo tempo. Isso não se mistura nem se separa. Ele é ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. É uma pessoa com 2 naturezas. E todas as atitudes da pessoa expressam as 2 naturezas. Então, quando Cristo fazia um milagre, a pessoa de Cristo, Deus, homem, fazia milagre. Quando Cristo chorou, quando Cristo sofreu, pessoa de Cristo sofreu. Deus, homem. Isso nos dá um entendimento muito grande, porque Deus sentiu na carne que ia sofrer. Sabia o que era sofrer. Carne. Eu posso dizer que, na verdade, Deus fez isso com Cristo, para ele é Deus. Eu posso ser bem filosófico. Mas é igual a filosofia aqui. Porque, na verdade, essa é a única forma que Deus ter a misericórdia pelo homem. Não digo a única forma, mas uma forma também de poder entender. Eu não vou dizer se ter a misericórdia. A misericórdia sempre teve. Sempre teve, mas é a forma dele. Mas era uma forma de fornecer o amor misericordioso do homem. Na prática. Ele aprova a Deus amar o homem desta forma. E se não houvesse pecado, não haveria necessidade de misericórdia. Sim. Então, houve a desgraça entrou no mundo, né, do pecado, que aprove a Deus nos amar desta forma. Entregar o filho dele na cruz. Entende? Isso é lindo. Isso é lindo. Né? Então, gente, olha só. Então, nós entendemos a pessoa de Cristo, tentamos entender, né? A pessoa de Cristo. Agora, a gente vai estudar a obra dele. E eu pergunto a vocês, por que Deus se fez carne? Por quê? Porque aprove a Deus, que é Deus Pai, enviou Deus Filho para encarnar, para se humilhar, vamos falar isso na próxima aula, se humilhar, fazer carne, né? Encarnar, nascer, ficar entre os homens, depender de comida, depender de água para viver, estar sujeito à tentação, estar sujeito a dores, a tristeza, ao sentimento de chorar, lágrimas,
morrer. Possivelmente não foi porque ele percebeu, ele mandando todos os profetas, tanto que ele fala naquela parábola lá, que tem uma palavra que ele fala sobre isso, né? Do homem, Sim. plantação, Sim. Isabela Quadros. tudo que ele já tentou não funcionou, agora vou eu, Mas não funcionou para quê? para mostrar o caminho, pô. O arrependimento. João sempre fala para ele, se arrepende, se Sim, arrepende. por exemplo, ele enviou sacerdotes, ele enviou profetas, Sim, mas não adiantou. reis, Ele não ouvia. né? E o que acontece? Até o profeta ele teve um efeito temporário na população, em um ponto. Né? Teve gente que ouviu o profeta. Por exemplo, aquela passagem de Samuel. Samuel, eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Mas houveram algumas pessoas que ouviram os profetas. Houve a ação do profeta na vida dele. Como houveram algumas pessoas que se beneficiaram dos reis, por exemplo, Davi. Como algumas pessoas de Israel também receberam, sim, o tempo inteiro, os sacerdotes oferecendo sacrifício e intercessão pelo povo. Né? Então, a sua colocação é muito boa. Sabe? Porque ela realmente é um pensamento calvinista. Calvino é por aí. Mas Deus se encarnou. Deus resolveu fazer carne para resolver um dilema ético, basicamente. Para salvar pecadores. Para salvar pecadores. Para nos salvar dos efeitos do pecado, eternos do pecado. Por isso Deus fez carne. É o que ele fala, não vim para os... Eu vim para os doentes. Né? Vim para os doentes, não vim para os sãos. Isso aí, né? Na verdade, todos são doentes. Né? Sim, mas os pensamentos daqueles que Eles achavam que ele não era. Né? os doentes terminais, né? Então, Deus ele se faz carne para salvar pecadores. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Já, fala. Marcos 10, 15. Gálatas 4, do 4 a 5. Marcos 10 a 15, somente, por favor. Você, Hebreus 2, 14 a 18. Marcos 10, 15. 10, 15, vamos lá. Aqui, Gálatas 4, 4 a 5. Hebreus 2, 14 a 18. Marcos 10, 15. Tá Em bom? verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Verdade vos digo. E não receber o reino de Deus como uma criança, o reino de Deus. Jesus, ele tem como um dos ofícios dele ser rei. Reino de Deus. Rei. Gálatas 4, 4 ao 5. tempo, porém, apenas depois dos tempos de sua biografia, seu filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção. Vou deixar para acertar posteriormente. Por que Deus fez carne? Deus, nascido de mulher sob a lei, né? Ele veio resgatar aqueles que estavam sob a lei, sob a punição da lei. Hebreus 2, 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Livrasse a todos os que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, Jesus então veio, Deus se fez carne para ser o nosso mediador. Ele fazer uma mediação, Deus e os homens. Quando o homem está sob pecado, quando nós estamos sob a nossa natureza pecaminosa,
O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de inimizade. Aquela cadeira do plástico. De inimizade. É de separação. E Deus não tolera o pecado, por sua vez, também. Então, com Deus, ele tem uma relação de quê? De ira pelo pecado. Ah, mas então Deus não é amor? É amor. Ele é amor e ira ao mesmo tempo. É bárbaro, né? Então, Jesus veio para ser o quê? Mediador definitivo entre Deus e o homem. Fazer a mediação. Por isso que ele tinha que ser Deus e ser homem. Fazer mediação. Então, os ofícios de Cristo envolvem mediação. Isso foi muito trabalhado por reformadores, tá? E hoje não é muito pregado nessa igreja. Quero que alguém aqui aponte uma pregação que tenha ouvido sobre os ofícios de Cristo. Não ouviu quase nada. Não ouviu uma, foi muito. Né? A gente entende como ofício, oficial. O que é oficial? Oficial de justiça. O que é oficial de justiça? É aquele que tem o quê? Autoridade delegada. Ele representa o juiz. Então, Jesus, como oficial, representa Deus perante nós. É o nosso oficial. Ofício. E a pessoa era oficiada no Antigo Testamento como? Por exemplo, como é que um rei como é que Davi virou rei? Ele foi ungido. Ungido. A unção, ela é uma delegação, não é só uma bênção, é uma delegação de uma função, de uma autoridade de Deus para aquela pessoa. Por exemplo, o profeta, ele era ungido profeta. Não é? Por exemplo, o rei era ungido sacerdote, era ungido sacerdote. Para se delegava um ofício, uma autoridade. Não, a gente pensa, em vezes, com unção com poder, né? Poder. A pessoa é ungida, tem muito poder. Sim, tem poder, mas o principal não é o poder. Quando um sujeito é ungido, ele tem autoridade. Deus está dando autoridade para ele fazer um trabalho. E no espiritual ele tira também. Ele tira. O cara do salto, né? Mas Davi falou, não vou atentar mal contra o ungido de Deus. Não, interessante isso. Ainda era ungido. Ainda era ungido. Só que Interessante isso. o ser humano, no seu livre-arbítrio, Saul, ele usou essa unção para o mal. Essa autoridade para o mal. E aí Deus tirou o Espírito Santo dele. Né? Isso Deus faz assim. Deus coloca e tira. Né? Então, e Cristo é o quê? O que se quer dizer Cristo? Qual é o significado da palavra Cristo? Ungido. Então, Jesus é ungido de Deus. Só que, diferentemente dos reis do Antigo Testamento, ele é um rei definitivo e eterno. Ele reinará para sempre. Diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento, o sacerdote fazia o quê? Intercedia e oferecia sacrifício. Ele é o sacrifício. Eterno. Com uma eficácia eterna. Definitiva. Entendeu? E também como profeta. Ele é a própria palavra. Ele é a própria verdade. Então, ele é o Messias, é o ungido definitivo de Deus. E aí Calvino, tendo esse pensamento que eu falei para vocês agora, ele estudou o tríplice ofício de Cristo. Foi ele que fez essa divisão. Né? Jesus exerce o ofício de, ao mesmo tempo, de profeta, sacerdote e rei. Ao mesmo tempo. Quero que vocês me citem. Me citem um personagem da Bíblia que teve os três, fora Jesus. Os três ofícios. Foi rei, profeta, sacerdote. Vamos lá. Moisés. Foi rei. Não foi rei de monarquia. Ele poderia ter sido um líder, né? Mas rei.
Profeta. Foi. Né? Sacerdote? Foi sacerdote? Não, sacerdote era da tribo de Arão. Vai, quem se arrisca aí? Davi. Foi rei? Ok. Foi rei. Foi profeta? Foi profeta? Ele falou a verdade. Ele proclamou a verdade. Foi sacerdote? Não existiu nenhum personagem na Bíblia com esses três ofícios ao mesmo tempo. Tá? Então, Cristo exerceu o seu trabalho, tanto no seu estado, e ainda exerce até hoje, vocês vão entender, tanto no seu estado de humilhação como de exaltação, ele exerceu os três ofícios, de rei, profeta e sacerdote. Tá? Profeta. O que um profeta faz? Ele faz um canal entre Deus e os homens, ele faz uma mediação entre Deus e os homens. O profeta, ele passa para os homens o que Deus fala para ele. Não é isso? Ele passa a verdade de Deus para os homens. É de Deus para os homens. Né? Então ele fala a verdade. Jesus era a própria palavra, era a própria verdade. Vamos ler aqui? Jarbas, Mateus 7, 28 a 29. Mateus, olha aqui, por favor. João 1, 18. Mateus 7, 28 a 29. João 1, 18. João 15, 15. 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, todos estavam maravilhados com o Senhor doutrina. Ele as ensinava com quem tem autoridade. Ele ensinava com autoridade, não como os fariseus. Ele passava a palavra com poder de autoridade. Com autoridade. Lembra que eu falei? Que o ofício é autoridade delegada? O oficial tem autoridade delegada com autoridade? É o próprio Deus. É a própria palavra, ensinando dele mesmo. Não é? Próximo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito está ao lado do Pai, é quem revelou. Quem o revelou. Ele é o próprio revelador, ele é a própria revelação que se revela aos homens. Ele é a revelação. Ele é o verbo que se revela a ele mesmo. É muito poder, né? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Então, é muito evidente, gente, o ofício de Jesus como profeta, como aquele que proclama a verdade de Deus, ele sendo a própria verdade, ele sendo a própria vida, ele sendo a própria palavra, o Criador de todas as coisas, ele mesmo, face a face com o homem. Coisa linda, né? Ele se revela. Ele se revela. Passagem de Lucas, e fala, né? Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias, o ungido de Deus, né? Tu és o oficial de Deus, né? Agora, gente, pode ler para mim, já, Lucas, só a última leitura, Lucas 24, do 25 a 27, por favor. Lucas 24, do 25 a 27. Tá legal, gente? Tá dando para entender? Não tem padrão, tá não. Então ele disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Né? O que acontece? Não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Isso é o seguinte, é ele conversando com aqueles caras no caminho de Emaús. Né? E explanando toda a verdade de Deus desde o Antigo Testamento. Ele já tinha ressuscitado, já era o Cristo ressurreto. Para vocês entenderem que os ofícios de Cristo, eles se iniciam e vão eternamente, até hoje ele exerce. Até hoje ele é rei, até hoje ele é sacerdote, até hoje ele é profeta. Então vou explicar isso com mais calma. Mas uma coisa que é uma questão que é bem controversa na igreja, na história da igreja, é
os ofícios de Cristo são eternos, vêm desde a eternidade, ou começaram no ponto da história, quando ele encarnou? O que vocês acham? Você precisa estar com o pai na criação. Isso é essa, pode interação. Mas preste atenção. Ele sempre comandou todas as coisas. Ele sempre intercedeu. Intercede. Isso é duvidoso. Vamos pensar. Ele é profeta de receber de Deus. São ofícios. Esses ofícios são ofícios de homens. Rei, profeta, sacerdote é um ofício, desde o Antigo Testamento, exercido por homem. Então, Cristo, apesar de ter todo o controle, toda a criação nas suas mãos, tá? Apesar de saber todas as coisas, ter todo o poder, os ofícios de Cristo se iniciam do seu nascimento. Seu nascimento. Porque é o ofício de homem. Até para o inicial, né? Porque ele olha no Velho Testamento, cada um é chamado para exercer o Sim. né? Homens. Todos. O que é mais lindo que eu vou ensinar no fim, que eu acho que vai ficar semana que vem. Nós exercemos os 3 ofícios de Cristo hoje, como igreja. Nós somos reis, nós somos profetas, nós somos sacerdotes que nós intercedemos. Coisa que nenhum no Antigo Testamento reunia, hoje nós reunimos. Por exemplo, você em casa, com a sua esposa, você é rei. Você comanda a sua casa de acordo com os desígnios de Deus. Você é profeta. Você vai proclamar a verdade. É sacerdote, você intercede por todos. Você leva as pessoas para Deus. De alguma forma, nós exercemos esses ofícios hoje também. Obviamente, não com a majestade dele, né? Mas nós somos reis, profetas, sacerdotes. Isso é espetacular, né, gente? E é uma responsabilidade muito grande. E é uma coisa assim de meditação. Será que eu estou sendo? Será que eu estou sendo rei? Será que eu estou sendo sacerdote? Será que eu estou sendo profeta? Será que da minha boca só sai a verdade? Ou sai outra coisa? É forte. Levando aquela pregação no carro, foi sensacional. E do motor infiel, né? O que eu estou fazendo? Pois é, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Isso aí é muito forte, vai valer isso é muito forte. Ah, meu irmão, isso é muito... Meu irmão, isso é forte. O que eu estou fazendo? Vai valer um estudo. Eu não vou terminar hoje esse tema, não. Agora, vamos lá. Então, nós entendemos que Cristo, o ofício de Cristo como profeta é muito fácil de entender. Agora, o mais profundo de tudo aqui é o entendimento de Jesus como sacerdote. Por quê? Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Era levar demanda do povo para Deus. E fazer de 2 formas, né? Ele intercede pelo povo e ele oferece sacrifício para que os pecados do povo fossem expiados. Eu vou ensinar de tudo isso aqui agora, sabe? Fazer a expiação. Jesus, como sacerdote, intercedeu para o povo o tempo todo na Bíblia. A oração de Jesus, sacerdotal dele, né? João 17. E ele ofereceu sacrifício como? Ele era o próprio sacrifício. Ele é o próprio Cordeiro de Deus, sem mácula, sem falha, que foi oferecido. Então ele, como sacerdote, se oferece para nós. Se oferece para nós. Não houve na humanidade, na história dos homens, desde Adão, qual a manifestação de amor? O que é essa? Então, um sacerdote se compadece dos nossos sofrimentos e se oferece para nos salvar. Sendo ele puro, imaculado, sem pecado, perfeito, um sacrifício perfeito. E isso vem, gente, então nos traz alguns conceitos importantes que nós temos que entender, tá?
Ele, como sacerdote, era um mediador de Deus e os homens. Como profeta e como rei também. E essa mediação ela ocorre através do que nós chamamos de expiação. Quem sabe me dizer o que é expiação? Me definir isso aí. Ah, expiação. O que é expiação? É uma espécie de? Não deixa de ser uma doação. Colocar no lugar É colocar no lugar do outro. Tá? Já, mas abre aí para mim. Vamos para esse conceito do Antigo Testamento, tá? Êxodo 12, 5. Êxodo 12, 5. Marilza, tudo está com a Bíblia? Não. Então, abre aqui para mim. Êxodo 29, 1. Pode ler? Elaine, está com a Bíblia? Você vai ler Levítico 1, 3. Você, Levítico 1, 3. Jarbas. Êxodo 12, 5. Qual é o seu nome, irmão? Vitor. Vai ler Êxodo 29, 1. Vamos lá. Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. O cordeiro será sem defeito. Ou seja, o animal que era utilizado para a expiação tinha que ser sem defeito. Vitor, leia. Isto é, vamos falar para os consagrados, para quem administra o sacerdócio. Toma um novilho dos carneiros sem defeito. Toma um novilho de 2 carneiros sem defeito. Tinha que ser perfeito. Elaine. Sem defeito. Tinha que ser um animal sem defeito, sem mácula, sem doença, perfeito. E a expiação era feita como? O sacerdote pegava um bode, tem um bode expiatório, ou um animalzinho, né? Ele impunha sobre aquele animal todo o pecado do povo de Israel. E mandava ele para o deserto. Isso é expiação. Você imputa o pecado do povo sobre o animalzinho e ele vai embora. É como se estivesse levando o pecado. Por quê? Porque era a forma temporária de Deus perdoar os pecados do povo de Israel naquela época. Que pela justiça de Deus, se o pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte, se pecares, morrereis, ele não pode ir contra ele mesmo por amor a ele. Então, se você peca, qual é o salário? É a morte. Então, havia 2 coisas de expiação. Primeiro, o animalzinho saía para o deserto e morria lá no deserto. E a segunda coisa, ele pegava um outro animal, outro bezerro, cabrito, né, um animal, e fazia propiciação. Ele sangrava o animal e, através da morte daquele animal, pelo sangue dele, os pecados daquela população eram temporariamente perdoados. Por quê? Vida é substituída por vida. Ah, mas que Deus mau. Que Deus injusto. Não, gente. Mal é o homem. Errou. Deus é misericordioso. Ele poderia acabar com tudo. Acabar com a humanidade. Mas aprove a ele salvar alguns. Não todos. A gente sabe que nem todas as pessoas são salvas. Isso é evidente, né? Basta olha para o mundo. Não precisa nem ir para a Escritura. Né? A Escritura, 2 ladrões, né? Um foi salvo, outro não. Assim, nem todos são salvos. Então, isso aqui, esse é o conceito do Antigo Testamento de expiação. E o que houve? Como é que foi a expiação de Jesus? Primeiro, ele era perfeito, sem pecado. Era homem e Deus sem pecado, perfeito. Então, tinha que ser um sacrifício perfeito. Não poderia ser um sacrifício imperfeito. Se fosse imperfeito, ele teria que pagar pelos pecados dele.
Não teria como ele pagar pelo ele, imperfeito, pagar pelo meu pecado. Ele teria que pagar pelos pecados dele primeiro. Então tinha que ser perfeito, tinha que estar sem pecado. Certo? Entendem isso aqui, né? Então Jesus, para poder fazer a nossa expiação, ele tem que ter o quê? O que nós temos que ter para não pecar? Nós temos que ser obedientes. Nós temos que obedecer a Deus, certo? Obedientes. Acho que é por isso que eu não ensino muito sobre o ofício de Cristo nas igrejas. Porque é duro. Porque não é uma pregação que vai encher a igreja. Pelo contrário, vazia, tá? Mas eu não estou nem aí. A gente está aqui na RPI para pregar a Bíblia, pregar a verdade, pregar a doutrina. Estou aqui no ver. Fala, irmãozão. Então, a obediência de Cristo. Cristo foi plenamente obediente. E na teologia, dos teólogos, né, eles dividem essa obediência, Calvino estudou isso também, em obediência ativa e obediência passiva. Obediência ativa é que eu não cumpriu toda a lei por mim, que eu não consigo cumprir. Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu todas as coisas, sem pecado. Essa é a obediência ativa. Leia aí. 2 Coríntios 5, 21. Segundo Coríntios 5, 21. Pode ler aqui? Pode. Aquele que não conheceu o pecado, Deus não fez pecado de nós, para que ele fosse feito justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, o que Deus fez? Deus imputou o nosso pecado nele. Ele não tinha pecado, porque ele fez obediência, ele teve obediência perfeita. Deus imputou o nosso pecado nele, para que nós pudéssemos ser justos. Ou seja, ele obedeceu por mim. Não só obedeceu ativamente por mim, como recebeu a ira de Deus por mim. Presta atenção nisso. Ele recebeu a ira de Deus por você, irmão. E essa é a obediência passiva. A obediência ativa é quando ele cumpriu toda a lei. A obediência passiva é que ele aceitou receber sobre si todo o sofrimento proveniente da ira de Deus. Então, Jesus aceitou ser esmagado por mim. Esmagado. Deus esmagou. Deus derramou toda a ira sobre o pecado de toda a humanidade, sobre ele. Ele foi moído para nossas transgressões. Para quê? Para que nós pudéssemos receber vida. Então, a obediência ativa e passiva é por quê? É porque nós chamamos em teologia de dupla imputação. Foi imputado sobre ele o nosso pecado. E os efeitos da obediência ativa e passiva dele foram imputados em nós. Então, o pecado de todos os salvos, todos aqueles que se arrependem, todos os eleitos, foram imputados sobre ele. E Deus imputou sobre nós a justiça de Cristo. Então, quando ele olha para Manuel, já fez um monte de besteira, pecador, costuma dar mais besteira. Mas Manuel, Deus considera Manuel justo. Justo, sem pecado. Porque ele olha, Cristo está em mim. Cristo está em Jarbas. Cristo está em você. Então, quando Deus olha para você, meu irmão, ele vê a justiça que Cristo conquistou na cruz por nós. Se eu estou me exaltando, é porque isso é apaixonante demais. Né? Isso é vida, né? Daqui outro preparando as lágrimas, né? Que ele conquistou isso por nós na cruz, irmãos. Ele conquistou isso por nós na cruz. Isso é motivo de você cair de joelho todos os dias. Agora, tem um ensinamento grande nisso, tá? Que às vezes o inimigo vem no seu ouvido, assim, passa, olha o que você fez.
Você não vale nada, você não é digno de estar indo na igreja. Olha, você não é digno de estar dando aula na igreja. Como é que você, Manuel? Olha o que você fez na sua vida, olha a sua vida. Olha a sua vida, você não é digno de estar ali na igreja. Você é hipócrita. Como é que você está dando aula na igreja? Como é que você ajuda a cuidar da igreja? Irmãos, em nome de Jesus, Satanás, você está repreendido. Quando ele fala isso para você. Sabe por quê? Porque o seu pecado, tudo que você fez no passado, antes de se converter, você faz hoje, se você se arrependeu, foi pago com sangue precioso. O preço foi muito alto. Está na cruz. Jesus morreu por esses pecados. Então você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Óbvio, tem que haver humildade. Você nunca vai ser totalmente digno. Tá? Mas Jesus conquistou isso por mim. Eu estou aqui por amor a ele. É novidade de vida. Então você manda para o inferno. Essa voz for passou em você. E se alguém falar de você assim, manda para o inferno também. Entendeu? Porque você é precioso para Deus. Você é precioso para Jesus. Ele te ama desde a eternidade. Ele resolveu dar a vida dele por você. E Deus aceitou esse sacrifício. Deus poderia não aceitar. Deus aceitou. Vocês entendem isso aí? Isso é forte, tá? Isso é forte o que eu estou falando. Mas é muito importante. Porque às vezes nós somos massacrados pelos erros que a gente já cometeu. E você tem que entender que você está perdoado, que Jesus derramou o sangue dele por você. Ele foi moído por sua causa. Olha, aqui que eu falei que eu cheguei, né? Você reconhecer a graça que você recebeu. No caso dos leprosos. Exato. Isso é uma evidência de salvação, uma evidência de regeneração. A sua gratidão a Deus por isso, sabe? Isso vai mudar a sua vida. E Deus aceitou esse sacrifício. Quer ver uma figura aqui de comparação? Eu botei um texto lá no Telegram, do Sproul, que acho que é meu teólogo favorito. É o seguinte, é igual o menininho que está na sorveteria, ele pede um sorvete, eu quero um sorvete de creme. Aí ele pega, bota o sorvete lá, quanto que é? É R$2. Ele bota a mão assim no bolso, só tem R$1. Tá com o sorvete na mão. Aí eu chego, não. Pode deixar que eu pago o resto do sorvete dele. O dono da sorveteria vai ser obrigado a aceitar a minha oferta, não é? Ele é obrigado a aceitar. Agora, numa outra situação que é a nossa. O menininho entra e não tem dinheiro. Ele entra na sorveteria escondido, pega o sorvete e é pego. Aí chama a polícia, chama uma confusão danada. E o dono da sorveteria chama a polícia, manda prender o menino. Eu chego lá na hora, não dá para deixar. Eu pago o sorvete dele. Eu vou pagar o sorvete dele. O dono da sorveteria aceita isso se ele quiser. Que um crime foi cometido. É assim. Jesus chegou para o pai. Eu aceito pagar a dívida dele. Crime dele. E Deus, no seu amor por nós, da eternidade, aceitou esse sacrifício. Então, não banalizemos o sacrifício de Jesus por nós. Você está perdoado. Você é amado de Deus. Você agora vive novidade de vida. Então, gente, entendendo a dupla imputação, obediência ativa e passiva, né? A expiação igual também nós chamamos de propiciação. Quem sabe o que é propiciação? Você tinha o propiciatório, né, no Antigo Testamento, onde se sacrificava o bezerro, o cabrito, o animal. Propiciação é o envolvimento da ira de Deus sobre a morte de alguém, sobre o sofrimento de alguém, no lugar do outro. Então, Jesus ele recebeu a ira de Deus, foi moído, ele foi sangrado,
Ele sangrou, ele morreu por nós. E esse conceito, receber a ira de Deus no lugar do outro, nós chamamos de propiciação, que está envolvida. O que acontece? Isso aí é uma subdefinição de expiação. Expiação, substituição. Né? Só que a substituição recebendo a ira. Vou fazer o sacerdote no iniciatório, né? Exato. Exato. E lá. De voltar. Ele podia não voltar. E lá no propiciatório ele degolava o animal, sangrava o animal. Era a ira de Deus sobre aquele animalzinho que recebia os pecados, como expiação. Né? Reconciliação. Expiação também envolve reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus antes de nos convertermos. Então, nós tínhamos uma relação de inimizade com Deus e Deus não pode tolerar o pecado. Então, Deus também tinha, antes da nossa conversão, né? Deus tinha ira contra nós. O nosso pecado, contra nós. Então, havia uma crise ali, né? Eu vivo como se Deus não existisse, Deus também tinha a ira dele ali. Certo? Jesus, ele faz o quê? Como Deus e homem, ele toma o nosso lugar, ele se oferece como sacrifício pelo nosso pecado. O nosso pecado, esse sacrifício é aceito por Deus, então é imputado sobre ele o nosso pecado e a justiça dele é imputada a nós. E quando nós nos convertemos, isso envolve arrependimento e fé, em seguida nós somos justificados. É a chamada a doutrina da justificação na Bíblia. Eu sou considerado justo. E isso, por ser considerado justo, isso promove reconciliação com Deus. Agora eu posso ter acesso a Deus. Antes eu não podia ter acesso a Deus, cheio de pecado. Agora, como meus pecados foram expiados, eu posso voltar a ter acesso a Deus. Entenderam isso aí? Então, é esse o conceito de reconciliação. Vitor, lê aí para mim, por favor. 2 Coríntios 5, 17 e 19. Vitor. Você errou. Ótimo para você. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo com Jesus Cristo. Que nos deu o ministério da reconciliação. Olha, gente, que coisa mais linda. Né? Agora nós somos novas criaturas. E por quê? Porque eu procurei a Deus, porque eu quis, sim, procurei a Deus. Mas partiu de mim? Não. Lê de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, Nova criatura é. nova criatura é. As coisas velhas já passaram, se fez. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A salvação do início ao fim do ser humano, que faz que nós sejamos novas criaturas, é obra divina. Ele nos amou na eternidade. Ele decidiu no pacto da redenção. Eu vou explicar quando der a aula sobre isso, sobre a doutrina da salvação. No pacto da redenção, ele nos amou. Ele decidiu ao Filho para que o Filho viesse. O Filho aceitou e veio. E ele aplica essa salvação aos nossos corações. Então, é uma obra de Deus do início ao fim. Se não houver regeneração do coração do homem, é impossível que o homem se arrependa. Impossível que o homem se arrependa. E creia, tenha fé. E, gente, isso pode ocorrer até o último segundo da vida de alguém. Então, eu não julgo salvação de ninguém. Se foi salvo, se não foi salvo. Isso é muito particular do homem com Deus. Né? E isso nos gera o quê? Novidade
de vida. Nós temos nova vida em Cristo. Nós nascemos de novo. Ele falou para Nicodemos, importa nascer de novo. Então, nós somos reconciliados com Deus. Um outro conceito envolvido na redenção, na expiação, é a redenção. O que é redenção? Vocês sabem? Quem sabe me dizer o que é redenção? Fala. Ser redimido, ser salvo. Envolve ser redimido, ser salvo. Mas esse termo, redenção, desde o Antigo Testamento, você sabe o que é? É você pagar o preço por alguém. É você, por exemplo, tirar uma pessoa, o sujeito era um escravo, você pagar o preço pelo escravo e libertar ele. É o preço da Pagar uma fiança. pagar uma fiança, ser seu fiador. Te libertou, ele pagou o preço. Você era um escravo do pecado. Você era um escravo do reino das trevas. Jesus foi lá e pagou o preço para te libertar. Só que ele pagou o preço com o sangue dele, com a vida dele, com a obediência passiva. Ele recebeu a ira de Deus toda sobre ele, no seu lugar. Leia, meu jovem. Marcos 10, 45. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é redenção. Como se estivesse resgatando uma pessoa de um lugar muito ruim. Né? A gente tem, assim, o reino de Deus, né? E dentro do reino de Deus, isso que está chamando do reino das trevas. Nós estávamos aqui no reino das trevas. E Jesus, com o preço do sangue dele, com o sacrifício dele por amor a você e a mim, ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino de Deus, o reino do seu amor. Ele nos resgatou. Ele comprou o nosso preço, com o sangue dele. Então, esse é o conceito de redenção. Uma outra função do sacerdote é a intercessão, né? Ou seja, ele intercede por nós. Intercedia em terra aqui, né? Antes de ressuscitar. E até hoje intercede por nós. Está à direita do Pai, intercedendo por nós o tempo inteiro. Tá? Os ofícios de Cristo são eternos. Começaram no momento da história e persistem pela eternidade. Esse é um conceito que eu aprendi muito com o professor Herbert Júnior, do Andrew Johnson. Eu concordo muito com ele. Tá? Ele tem um artigo, inclusive, que fala sobre isso, muito interessante. Lê para mim aí, Jarvis, Hebreus 4,15. Não pode falar que eu não leio a Bíblia aqui, né? 4,15. É. Porque não temos um sacerdote que não possa se reconhecer as fraquezas. Pelo contrário, pensar em todas as coisas, a nossa semelhança vai ser pecado. Ele é o nosso sumo sacerdote e sentindo na pele as nossas dores. E hoje, como sumo sacerdote, ele intercede por nós, gente. Ele intercede por nós. Né? Então, esse é o conceito de intercessão. E ele é rei. Ele é rei. Por quê? Ele governa. Ele governa, ele sempre foi rei. Ele fala, meu reino não é deste mundo, para Pilatos. Ele, desde a eternidade, tem controle de toda a criação nas suas mãos. Mas o ofício de rei, que é um ofício humano, ele começou a exercer desde que ele nasceu. Vitor, leia para mim. Pô, é tanta coisa, meu Deus. Colossenses 1,16. Lê aqui Apocalipse 1,7. Pois nele foram criadas todas as coisas, que há anjos, que há os céus na terra. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele.
Ele detém a criação de todas as coisas. Potestades, soberanias, mundo. E ele reina sobre isso. Apocalipse. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos há de vê-lo, e também aqueles que os perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Todos os olhos verão, todos os joelhos se dobrarão. Ele vai voltar, gente, não vai voltar como cordeirinho. Ele voltará como rei. Como rei. E reinará sobre todas as coisas. Não é como viveu a teocracia. Né? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E ali com poder e glória, como rei. Né? Então, é fácil de entender o ofício do reinado de Jesus, como rei dos reis. Uma pergunta, quando ele voltar, vai acabar a amizade da bateria, certo? Vai acabar o quê? A Trindade é eterna. Entendeu? Só vai ter agora ele. Só tem mais ninguém. Não. A Trindade nunca vai acabar. Ela é eterna. É Deus. Espírito Santo, Pai e Filho. Isso nunca se acaba, nunca se separou, nunca acabou. E continuará. Só que o que acontece? Ele vai exercer um ofício real de governo, mas com o Pai, derramando a graça dele. E com o Espírito Santo continuando agindo com poder e força e glória sobre nós. Porque, afinal de contas, nós teremos um corpo glorificado, o coração de quem? Do Espírito Santo. Eu já vi uma heresia que ficou na igreja, gosto de falar de outras igrejas, né? Que naquela hora que Jesus estava na cruz e falou, Deus meu, por que me desamparaste? Que a Trindade tinha sido quebrada. Ele não foi. A Trindade nunca foi quebrada, nunca será. A Trindade é eterna. O que havia ali era Deus derramando a ira sobre ele, coisa que nunca ele sentiu. E a relação de Jesus com o Pai sempre foi de amor. Ele foi de ira, porque não tinha pecado, mas ali ele estava com o pecado dos homens imputado sobre ele. Então ali estava a ira de Deus. Então, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Não havia ali o amor gracioso de Deus. Agora, uma coisa para você refletir, você gosta desse tipo de pensamento. O ímpio que é eleito, que ainda vai se converter. Deus ama ele. Deus tem a ira sobre ele. E o amor. Isso é uma coisa linda, porque antes mesmo de você se converter, Deus já te ama. Já te amava desde a eternidade. Então, é amor e ira ao mesmo tempo. Do ventre da mãe, antes do ventre da mãe, o Davi fala. Agora, quando você se converte, Deus derrama o seu amor por você, mas é um amor complacente pelos eleitos. É um amor sobre aqueles que se salvam. Né? Pessoal, preste atenção. Na próxima aula, eu vou falar sobre os estados de Cristo, de humilhação e exaltação. Isso muito baseado em Filipenses. Então, nós vamos dissecar Filipenses 2. Tá? Sendo que eu ainda vou ter que falar sobre esse conceito aqui. Existem duas vertentes de entendimento da expiação. Que a expiação seria ilimitada, ou seja, por quem Jesus morreu? Essa vertente fala que Jesus morreu por toda a humanidade. Ou seja, ele só teria tirado uma barreira contra o pecado. Então, o ser humano que aceitasse, ele poderia procurar Deus e agora haveria a possibilidade de ser salvo. Fala isso. Ele explica isso aqui. A possibilidade de ser salvo, você torna uma expiação, do ponto de vista da amplitude dela, uma expiação ampla, né? Porém com pouca força, pouco poder. Que pode haver a possibilidade de ninguém aceitar. Então, Jesus ter morrido à toa. Como nós temos a expiação chamada limitada, onde a extensão dela não é alta, não é grande. Quer dizer o quê? Jesus morreu por alguns que o Pai deu, pelos eleitos. Na sua extensão, ela não é tão ampla, mas na força, ela é ilimitada, ela é ampla. Sabe por quê? Porque a obra de Jesus na cruz ela é completamente eficaz e eficiente.
A sua eficácia é total. Ou seja, pelos eleitos. É impossível que o eleito não se converta, tá? Pela obra de Jesus. Então, a força da obra de Jesus na cruz, ela é ilimitada. Então, nós vamos debater um pouquinho essa diferença. É óbvio, porque na teologia reformada nós acreditamos na expiação limitada. Calvino definiu muitas institutas, né? E a gente vai falar sobre o estado de Cristo, né? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa aula, pelo que foi debatido aqui. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, pelo que tu fizeste na cruz por nós, Senhor. Por ter nos amado tanto, por ter recebido sobre ti os nossos pecados, Senhor, e nos ter dado a sua justiça, Senhor. Nós somos muito gratos por isso, Deus. E nos permita agora ter um culto maravilhoso na sua presença. Abençoe a transmissão do culto, Senhor. Abençoe o nosso pastor, o Pedro, o Alex, o Emerson, todos aqui, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, gente. Acho que dá tempo de tomar um cafezinho, né? Rápido. Márcio, fica com Deus, tá, meu irmão? Tá Deus bem, abençoe. amém. Bom culto, tá? Amém, obrigado. Até logo. Até logo.